Sim, presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, bom dia ao presidente, bom dia a todos nós que estamos aqui. Quem está nos acompanhando pela TV Assembleia não tem a visão da parte externa do prédio da Assembleia Legislativa. E eu primeiro, então, queria registrar, presidente, na discussão do parecer do projeto de lei complementar 46, que está aqui na comissão, o meu desconforto em fazer a discussão que vai alterar a vida de milhares de pessoas, consequentemente, das suas famílias, com a Assembleia Legislativa rodeada por grades. Acho que a discussão feita ontem pelo líder do bloco do governo, de como havia sido votado em outro estado, fez com que se copiasse o que aconteceu em outro estado. A Assembleia Legislativa, na parte externa, ela está completamente cercada por grades. Sequer na escadaria as pessoas têm a liberdade de chegar. Eu realmente me sinto constrangida com esse processo. Na verdade, eu estou constrangida com todo o processo. Estou constrangida com essa superficial normalidade, como se nós estivéssemos aqui cumprindo um relevante serviço ao povo, retirando o direito de aposentadoria e de vida digna às pessoas quando elas envelhecem. Ontem eu cheguei, vi essa suposta superficial normalidade, hoje a mesma coisa. Eu acho que nós não estamos entendendo o que está sendo feito com a vida das pessoas, inclusive com as pessoas com as quais nós trabalhamos, que são os servidores da própria Assembleia Legislativa. Então, presidente, ontem teve a discussão e votação na Comissão de Trabalho que rejeitou o projeto de lei complementar número 46, e em menos de 24 horas... a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária votará o parecer sobre o mesmo assunto. Em junho, eu apresentei a esta comissão um requerimento, como apresentei em outras comissões, que fosse realizada antes da votação, audiência pública para discutir o projeto. Eu realmente não consigo entender como é que os membros de só uma comissão quiseram discutir o assunto. Só das 4 comissões, só a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência realizou debate sobre o conteúdo dessa reforma. Nas demais comissões, em tempo recorde, mesmo em comissões onde aconteceram obstruções, e nessa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em menos de 24 horas, será votado um parecer. A pressa significa que é para as pessoas não entenderem o seu conteúdo. Significa que as pessoas ficaram à parte do processo democrático, que é o pressuposto do parlamento. Como eu já sei, prevejo o posicionamento dos vários colegas que estão aqui, eu quero explicar na vida prática o que o parecer da relatora aponta e o que, se aprovado, esse parecer vai fazer na vida de uma professora. Nós fizemos a simulação. Com esse parecer, se aprovado aqui, agora, uma professora que entrou antes de 2004, no meu exemplo, ela entrou em 1995, se esse parecer for aprovado aqui e o mesmo aprovado em plenário, essa professora, que este ano completaria 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, ela terá que trabalhar mais 7 anos, se aposentando com 32 anos de trabalho. Mas esse não é o principal problema. Ao se aposentar, ela vai ter uma redução em relação à sua última remuneração de 65%. Então, é isso que os deputados estarão votando aqui nessa comissão, com essa superficial normalidade, como se algo fosse necessário. Uma professora que dedicou 25 anos da sua vida ao magistério, que teria o direito de se aposentar este ano, se essa reforma for aprovada, e é o parecer da relatora,
terá que trabalhar mais 7 anos, a professora, em sala de aula, e quando ela se aposentar, ela terá uma redução daquele salário milionário, né? Vocês sabem que é o salário de uma professora da rede estadual? 65% será a redução da remuneração dessa professora. É isso que vai ser votado daqui a pouco aqui. E mais o que me espanta, se é uma professora que ingressou a partir de janeiro de 2004, da mesma forma, mais 57 anos de idade, sem os 57 anos ela não vai se aposentar, a redução na remuneração dela será de 58%. Se o Parlamento Mineiro está tranquilo para votar isso, realmente eu entendo a pressa, porque as professoras, como estão em teletrabalho, como não estão tendo a oportunidade de estar aqui nessa casa, nesse auditório, como talvez sequer elas estejam acompanhando pela TV Assembleia, porque elas estão em horário de trabalho, em teletrabalho, sequer as professoras saberão que os deputados e deputadas eleitos para a representação popular estará retirando delas 65% da sua remuneração. Porque é assim que a gente precisa votar a lei, traduzindo o texto para a vida prática das pessoas. E é isso que está no parecer da relatora. 7 anos a mais e menos 65%. Mas, presidente, eu ainda queria, para discutir esse projeto, que eu quero esclarecer a quem nos acompanha, é a única coisa que eu posso fazer nessa comissão. Como eu não sou membro efetivo dessa comissão, eu não tenho o direito regimental de utilizar dos instrumentos de obstrução que são legítimos e previstos no regimento interno. Eu só posso fazer isso se eu estiver como membro titular da comissão. Como eu não sou membro dessa comissão e não estou substituindo ninguém, a única coisa que eu posso fazer aqui é discutir e trazer a minha indignação, trazer o meu lamento, trazer a minha tristeza de participar de uma legislatura que pode arrebentar com a vida das professoras. Eu vou ficar só nas professoras. Poderia dizer de várias categorias profissionais, mas eu vou ficar na vida das professoras, porque eu sei o que é uma sala de aula, eu sei o que é ficar 4, 8 horas em pé, eu sei o que é ter uma sala de aula com 40, 50 crianças ou adolescentes. Eu sei o que é trabalhar 3 turnos, porque essa é a nossa vida. Eu sei o que é a vida de uma mulher que é professora. E eu sei o que é o salário de uma professora, porque até janeiro de 2019 era o meu salário. Com 22 anos de magistério, era o meu salário. Então, eu vou ficar na vida delas, porque elas importam muito, ou deveriam importar muito. Não vou nem falar das enfermeiras, de todo o povo da saúde que está morrendo pela Covid-19, enquanto a gente também está tirando o direito delas se aposentarem. Porque a regra de mais tempo, de idade maior e diminuição do salário é para todos. Eu fiz a simulação das professoras. Mas o que me espanta é a gente dar sequência, em menos de 24 horas, à votação de um projeto de lei complementar que nenhuma pergunta foi respondida. E não será respondida aqui hoje, eu não tenho dúvida, porque não foi respondida na CCJ, não foi respondida na administração pública, não foi respondida na Comissão do Trabalho, não foi respondido no webinário que foi feito, ou seminário virtual que foi feito pela Assembleia Legislativa, não foram respondidas durante as 2 audiências públicas promovidas pela única comissão que não teve medo de debater o assunto, que não teve problema em se dedicar um tempo a quase 500 mil pessoas que estão atingidas por essa reforma, porque é disso que nós estamos falando, porque quando a gente fala do IPSENG e o desmonte que está sendo promovido do IPSENG, atinge também os designados, não só os servidores efetivos. Então, perguntas foram feitas que não foram respondidas. E com que normalidade nós vamos votar, nós não, eu não voto nessa comissão, se votasse, votaria contra, mas com que normalidade será votado um parecer que não respondeu inúmeros questionamentos. Eu fiz questão de ordem em todas as comissões que antecederam essa comissão, nada foi respondido. A Assembleia está votando, ou a comissão está votando, um parecer sem respostas. Um governo que prima tanto pela eficiência, pelo conteúdo técnico, pelo conteúdo não político, pelo conteúdo eficiente, não trouxe nenhuma resposta. Eu perguntei, presidente,
Por que nós estamos desmembrando o IPSENG? Qual que é o balanço do atual governo do Estado de que o IPSENG não deu certo? Silêncio, não tem resposta. Tem desabafos, mas não tem respostas. Eu perguntei, qual é o estudo que o governo fez para aumentar mais a idade das mulheres em relação aos homens? Silêncio, não tem resposta. Qual que é o estudo? A gente vai voltar às coisas por convicção ideológica? A convicção ideológica de massacrar a classe trabalhadora? A convicção ideológica de que é a classe trabalhadora que tem que pagar a conta? Ninguém respondeu até agora por que nós estamos tramitando um projeto de lei complementar que aumenta mais a idade das mulheres em relação aos homens. Ninguém respondeu. Ninguém do governo respondeu. Nenhum parecer que deu continuidade a esse projeto de lei complementar respondeu essa pergunta. Os cálculos. Não tem cálculo, gente. Tem uma projeção que ou a gente não está lendo ou a gente está fingindo que não está lendo. O único cálculo atuarial que está no projeto de lei complementar diz que o déficit continuará. A projeção até 2050 mantém um suposto déficit, né, do discurso do governo. Mas a reforma é essencial para acabar com o déficit. Eu confesso que eu tive um problema. Eu que sou professora primária e, portanto, boa em interpretação de texto, eu tive um problema. Eu acho que eu não soube interpretar corretamente texto aqui, porque o governo fala, sem essa reforma não resolveremos o déficit. Aí o documento diz, o déficit não está resolvido, o déficit manterá. E a gente segue fazendo a reforma como se ela fosse resolver um déficit que não existe, porque nós não temos fundos de capitalização. A despesa previdenciária é uma despesa corrente, a despesa previdenciária é despesa de pessoal. Aí, quando a gente vai debater o conteúdo, silêncio, silêncio. Aí vem a máxima de que, porque isso foi dito, deputado Gustavo Valadares, quando Vossa Excelência disse aqui que jamais é uma proposta contra os servidores, mas o governo fez isso. Era os servidores versus 21 milhões de mineiros. Isso foi dito pelo governador. Isso foi a primeira propaganda da reforma da Previdência, que nós não podemos pensar só nos servidores, que nós temos que pensar no conjunto da população, servidores versus população. Foi esse o debate que o governo iniciou a discussão sobre a reforma da Previdência. Eu ouvi esse debate de representantes, deputados que representam o governo, aqui, nessa tribuna, dizendo isso. Que ele não estava pensando nos 200 mil, 150, cada um fala o seu número, de servidores, mas ele estava pensando em todos os mineiros, em todas as mineiras. As respostas técnicas não são respondidas. Nenhum estudo que justifique o que está sendo aprovado foi apresentado. A única questão que não tem a justificativa, porque tem uma determinação legal, é mudança de alíquota. Mas até na mudança de alíquota, por que nós estamos começando com 13%? Silêncio. Por que nós não copiamos a União no 7,5% para os mais pobres? Silêncio. Por que nós estamos taxando 170 mil servidores da educação pobres, que recebem salários baixos, que hoje não contribuem para a Previdência, porque já contribuíram uma vida toda, e, de repente, vão ter confiscado 13% dos seus salários? Silêncio. Por que tem taxa extraordinária? Silêncio. Qual é o estudo técnico que embasa a ideia de taxa, contribuição extraordinária? Silêncio. E de silêncio em silêncio, nós estamos destruindo a vida das pessoas. Porque é fácil falar quando você não sabe aquele lugar. Quando você não sabe as doenças que acometem as profissões das carreiras do serviço público. Quando a gente não enxerga os servidores da saúde que estão morrendo, antes por Covid, agora por Covid, antes por várias doenças inerentes à profissão. É fácil a gente simular e não enxergar as taxas de suicídio que existem na segurança pública e que os governos não cuidam dos seus servidores que estão adoecendo. É fácil não entender o que são 25 anos numa sala de aula e jogar mais
7 anos, mais 10 anos, vai depender da idade das pessoas. É fácil quando a gente não começa a trabalhar aos 11, 12, 13 anos de idade. Porque essa é a realidade só da classe trabalhadora. Quem não precisou ir para um mercado de trabalho informal, quem não precisou buscar ajuda para sustentar a sua casa, acha que estamos vivendo mais, temos que contribuir mais. Se eu cheguei no mercado de trabalho aos 25, depois da minha graduação, da minha pós-graduação, depois do meu intercâmbio para melhorar o meu inglês, tá aí, 57 anos pode ser possível. Se eu tive quem pagasse os meus estudos, as minhas roupas, pode ser possível. Mas se eu tive que começar a trabalhar aos 11, aos 12, se eu entrei numa sala de aula aos 17 anos, e eu não estou fazendo retórica, eu entrei numa sala de aula aos 17 anos. Eu entrei concursada aos 18 anos numa sala de aula. Se eu comecei aos 17, chegar até os 57 numa sala de aula, é impossível. É impossível. Porque as pessoas não sabem o que é o exercício do magistério. As pessoas falam sem conhecer a realidade. E eu compreendi a dinâmica do governo Zema. Finalmente, eu estudo bastante, doutor Eli. Eu procuro ler. Eu estou em primeiro mandato ainda, tenho muito para aprender, mas eu procuro estudar. E estudando, nós sabemos que tem 13 bilhões de reais de isenções e renúncias de receita. E o próprio governo disse, ontem foi confirmado aqui, que a reforma da Previdência vai economizar 2 bi. É uma opção política. Está mexendo na professora para não mexer com a Localiza. Eu entendi o conteúdo ideológico do governo. Por que a gente não mexe com a Localiza? Não, a gente vai mexer com a professora. A gente vai tirar do salário da professora para a Localiza continuar pagando 1% de IPVA e não 4%, como paga a professora se ela tiver um carro. Essa é a opção da reforma da Previdência. Essa é uma pauta política, não é uma pauta técnica. Não, e é tão política que tem pressa. É tão política que nós a votaremos remotamente com galeria fechada. É tão política que as grades estão cercando a entrada da Assembleia Legislativa. É tão política que aqui nesse plenário não tem ninguém além de nós mesmos, servidores da Casa, deputados e assessores. Essa é a definição política. Então, presidente, eu lamento profundamente que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária não tenha feito uma audiência pública. Eu lamento que em menos de 24 horas, a comissão emitirá um parecer sem ouvir ninguém além de nós mesmos. Nós somos importantes porque nós temos mandato popular. Mas o parlamento se faz por um processo democrático. E faltou esse processo à casa. O deputado Gustavo Valadares, ontem, dizia que... eu acho que ele não entende muito bem a dinâmica do movimento sindical, que quando eu era dirigente, eu vinha aqui, falava, e eu tinha legitimidade. E que agora os dirigentes sindicais têm a mesma legitimidade. Eu não era dirigente durante uma pandemia. Eu entrava nessa casa como dirigente sindical depois de uma assembleia com 2, 3, 4 mil, 10 mil pessoas. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Toda vez que eu entrava aqui, eu entrava junto com uma decisão de uma assembleia, que muitas vezes era feita, a maioria das vezes feito aqui do lado de fora, de 5, 10 mil pessoas. De um conselho geral que decidia o que era para ser feito, e eu vinha aqui cumprir o que era para ser feito. Essa é a diferença, deputado. Essa é a diferença. Quando tinha decisões a serem tomadas, eu tinha plenas condições de convocar as instâncias da entidade, seja um conselho geral, seja uma reunião de direção, um conselho geral, uma assembleia, e pelo Estado inteiro aconteciam assembleias, porque poucos lugares são tão democráticos como o Sindiúte, Minas Gerais. Isso não é porque eu passei por lá, isso é da história da educação. A educação é, por si, o lugar da democracia. Nesse momento, durante a pandemia, não foi feita nenhuma assembleia, mas vamos fazer uma assembleia virtual. A professora não tem dinheiro para pagar as contas, deputado. Vamos falar a real. A real. Não tem dinheiro para pagar as contas, porque uma parte do salário entra no início, outra parte entra no final. O poder de compra da classe trabalhadora diminuiu pelas crises econômicas que nós estamos vivendo.
Essa é a realidade da professora que está dentro de casa, fazendo seu teletrabalho, sendo mãe, sendo gestora de um lar, no momento de uma crise, de uma pandemia. Essa é a diferença de um dirigente sindical. E todos vieram. Ninguém defendeu a reforma. Então, significa que o que os sindicatos falaram, nós não ouvimos. Porque se nós tivéssemos ouvido, nenhum sindicato falou para essa... Não, vamos lá. Vamos tocar a reforma, concordamos, vamos aperfeiçoar. Nenhum sindicato disse isso. Todos os sindicatos foram unânimes em dizer: suspendam a reforma. Não é o momento da pandemia. Alguns trouxeram posicionamento de direção contrários à reforma, porque a reforma espelha a reforma federal. Mas o que eu posso dizer de consenso do que nos foi trazido pelas entidades sindicais, que é exatamente, as que não vieram foi porque não quiseram, mas todas que foram convidadas pediram: suspendam, não façam isso em pandemia. E a única entidade que tentou realizar uma assembleia com a sua categoria, alguém provocou o judiciário. Quem será esse alguém, não é? Para impedir que a categoria se reunisse em assembleia e, portanto, tirasse um posicionamento a respeito da reforma. Então, lamento, presidente. Eu sei que a sua tarefa é de presidir, o qual o senhor sabe que eu guardo um profundo respeito e gratidão pela sua gentileza desde a posse, desde a diplomação. Mas essa não é uma reforma que poderia passar aqui. Ô, gente, a gente não escuta nem os servidores da casa. Alguém aqui já conversou com os servidores da casa? Da casa, eu quero dizer, da Assembleia Legislativa. Vocês já perguntaram qual que é o impacto para os servidores efetivos da Assembleia Legislativa essa reforma? Nós não conversamos com os servidores da Assembleia, com as pessoas com as quais nós trabalhamos. Essa é a realidade de uma reforma, de um parecer que vai ser votado em menos de 24 horas. Porque aí eu também concordo que é do jogo. A reforma chegaria, nós faríamos o nosso trabalho em condições normais, não no meio de uma pandemia. Essa situação, eu também não vou crer que essa pauta nunca chegaria. O governo tem o direito de mandar para casa o que ele quiser, não é? E nós temos o direito de exercer o nosso trabalho parlamentar. Mas, no meio de uma pandemia, onde as pessoas não podem entrar na casa, onde as pessoas não podem acompanhar, eu já estou sendo até repetitiva, eu vou finalizar, presidente. Eu vou concluir, presidente. Pode concluir. Se o líder do governo está com tanta convicção de que os servidores são favoráveis a essa reforma, nós poderíamos fazer um plebiscito, sabe, deputado? Plebiscito direto, uma consulta direta na base, pelo site da Assembleia Legislativa, sem fraude, colocando que pelo site da Assembleia Legislativa, todos os servidores se posicionem sobre a reforma. Não é a realidade que o deputado está trazendo, não, presidente. Alguém está a favor de diminuir a sua remuneração em 3%? É sério que a gente acredita nisso? É sério que as pessoas aposentadas, 170 mil da educação, estão conscientes e farão a sua parte em dar para o Estado 13% da sua remuneração, enquanto os amigos e os reais privilegiados continuam com isenções de 13 bilhões? É essa a visão dos servidores públicos que nós temos aqui na Assembleia? Que eles são favoráveis, professor Cleito? É isso que Vossa Excelência tem escutado? Que as professoras são favoráveis a 40 anos de sala de aula? Eu quero fazer a minha parte para o Estado dar certo. Então, eu vou ficar 40 anos na sala de aula, eu não me importo, eu compreendo. É essa a realidade do servidor público? Não, então nós estamos falando de servidores públicos de lugares distintos. Porque os servidores públicos, as professoras, não aceitam 40 anos de sala de aula. Porque é intrínseca à sua condição de profissão o adoecimento. Por isso que a aposentadoria é especial, específica, garantida na Constituição. Não era um privilégio. Era porque o Brasil reconhecia naquela categoria profissional condições de adoecimento e que, portanto, lhe protegia. O que nós estamos fazendo nessa reforma da Previdência é rasgando a proteção que foi pactuada desde a redemocratização do país.
A aposentadoria específica das professoras é uma proteção ao magistério. Agora, me dizer que as professoras estão abrindo mão dessa proteção da profissão, para daqui a 3 meses eu vou escutar que a gente tem que vender a CEMIG. Porque se não vender a CEMIG, não vai pagar salário em dia. Depois que vender a CEMIG, eu vou escutar que tem que vender a Copasa, porque se não vender a Copasa, nós não teremos pagamento de férias-prêmio. Quando vender a Copasa, eu não sei o que mais que vai faltar para vender nesse estado, a gente está numa liquidação, né? Vai ter uma liquidação geral de tudo que pode ser vendido. A realidade é que o desmembramento do IPSENG é sério. É sério que os servidores estão favoráveis a desmembrar uma instituição construída com o dinheiro deles, uma instituição centenária construída por eles. É sério que os servidores estão a favor do desmembramento do IPSENG, sem um estudo, sem uma justificativa, para abrir o IPSENG para a iniciativa privada, para torná-lo um plano de saúde privado. Porque se essa reforma passar, nós vamos ver os desdobramentos. É sério que os servidores querem uma previdência... Eu não entendi, o deputado falou e saiu. É sério que os servidores querem uma previdência complementar sem natureza pública para ser gestada pelo Itaú, para ser gestada pelo Bradesco, porque é o Itaú que faz formação de professores em Minas Gerais, né? Não sei se vocês sabem. Eu não sei, a gente tem a UENG, a gente tem a Unimontes, a gente tem a FAI, a gente tem o maior número de universidades federais no país localizado no nosso território, e mesmo com tudo isso, é o Itaú que faz formação. É a Croton que cuida das escolas estaduais depois do crime da Vale, é a iniciativa privada, entrando no serviço público, com contratos, com benesses, porque nós somos a única profissão, professor Cleiton, que a Fundação Lehman faz material complementar. Quem pediu material complementar? Quanto custou essa parceria? Ah, não pagamos nada. Às vezes não precisa pagar. Às vezes a parceria com o poder público abre portas que não é um contrato firmado e um pagamento imediato, mas abre portas que são muito mais interessantes do que um pagamento de um contrato. Que profissão tem material complementar? A professora não é suficientemente competente para a sua profissão? Aí a Fundação Lehman e Roberto Marinho precisam fazer material complementar à nossa profissão? Olha, gente, está por trás dessa reforma, além do conteúdo ideológico que se aproxima ao presidente da República, é o confisco dos mais baixos salários, é a abertura do IPSENG para a iniciativa privada e a abertura da Previdência Complementar para a iniciativa privada. Essas questões não foram respondidas. Eu tenho o que eu perguntei para o governo, para finalizar, presidente. O governo apresentou o seguinte PowerPoint. E eu faço a discussão, eu não faço discussão para colar ou para não colar, não, presidente. Eu faço a discussão pela coerência da minha trajetória política, da minha trajetória de vida. Ninguém pode estar satisfeito com o que eu estou falando, mas eu sei a realidade, porque eu a vivi por 23 anos. Quase 23 anos. O PowerPoint do governo dizia o seguinte: os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão já concedidos não sofrerão alteração. Essa é a propaganda do governo. É mentira. O artigo 28, a alíquota de contribuição mensal dos segurados, ativos e inativos, será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição a partir de 13%. O governo fala uma coisa, o projeto de lei complementar, o APEC, falam diferente. O governo, na sua propaganda, diz que a reforma não atinge direitos adquiridos. Atinge direitos adquiridos. A proposta da reforma retroage as regras de transição a 2003, que são os direitos à paridade e à integralidade dos servidores públicos. Aí o governo joga a responsabilidade, jogou, tem PowerPoint. PowerPoint foi trazido aqui para a gente. PowerPoint dizendo que as despesas com inativos aumentaram 67%. Porque o governo passado, diferente do governo do líder de governo, porque quando o PSDB governava Minas Gerais, não aposentava ninguém mesmo, não, é verdade. Por isso que depois do governo do PSDB, no governo do PT, nós conquistamos a aposentadoria das pessoas. Por isso que aumentou. Porque o direito à aposentadoria era negado às pessoas. Aí, quando o governo do PSDB, que pegou 3,2 bilhões do FUNPENG, e é como se essa discussão não existisse. Tinha dinheiro. Pegou o dinheiro do IPSENG.
Em dezembro de 2014, pegou o saldo de quase 1 bilhão que estava no IPSENG, que era o dinheiro do IPSENG, e colocou no Caixa do Estado. É verdade. Uai, aí, de repente, tem um déficit daqui a alguns anos. Se não tivesse acabado com o FUNPENG, talvez não teria o déficit que a Vossa Excelência, representante do bloco do governo, apontou aqui para a gente. Talvez, então, nós estaríamos com outros números. Mas pegou o dinheiro do FUNPENG, pegou o dinheiro do IPSENG, que foi o governo do PSDB, que faz parte agora do atual governo. Né? Então, assim, eu quis trazer, presidente, porque é o meu único direito, né, que é o direito de discussão numa comissão ao qual eu não sou membro titular. Se eu fosse, votaria contra essa reforma por tudo que eu já argumentei. E é evidente que uma comissão fazer uma decisão em menos de 24 horas essa celeridade é uma celeridade que tem objetivos bem concretos de passar uma reforma, na minha avaliação, durante a pandemia. Pandemia que ninguém imaginou que fosse acontecer, mas, em acontecendo, nós deveríamos ter um governo que estivesse cuidando da vida, testando a população, devia ter feito barreira sanitária, devia dar o direito dos servidores fazer o teste de Covid desde o início, porque não deu, e devia estar protegendo as pessoas. É isso que a gente faz durante a pandemia. A gente não vota a reforma da Previdência durante a pandemia, a gente salva a vida. A gente não ataca a vida das pessoas, retirando o salário e fazendo tudo o que está sendo feito. Eu agradeço a gentileza, presidente, para que eu pudesse trazer as considerações e a gente continua o debate quando a reforma chegar ao plenário. Mas eu queria que os senhores e senhoras, meus colegas parlamentares, soubessem, aprovando esse relatório, vocês estão aprovando uma aposentadoria para uma professora com 7 anos a mais e 65% a menos na sua remuneração. Obrigada, presidente.